Eu sou fotógrafo da natureza e da vida selvagem. É uma carreira construída com paciência e solitude. Já passei semanas seguidas completamente sozinho nos vastos e remotos recantos das florestas americanas. Já fiquei horas e horas imóvel e em silêncio, à espera de uma foto especial que, na maioria das vezes, não durou mais que alguns segundos para ser realizada. Minhas únicas companhias eram os sussurros do vento e o clique paciente da minha câmera. Eu sempre pensei que era na solitude e no silêncio da natureza onde sentia mais seguro, mais vivo e mais eu. Já não penso mais assim. Hoje, o silêncio é a coisa mais aterrorizante que conheço, pois nunca é verdadeiramente silencioso. Quanto à solitude, é uma mentira, porque nunca, jamais, estamos realmente sozinhos. Tudo começou 3 meses atrás, quando estava em um projeto de longo prazo em uma floresta afastada de tudo e de todos. Um lugar repleto de antigas árvores que mais parecem torres de catedrais, com seus topos perdidos em uma névoa perpétua. Meu objetivo era capturar um portfólio da raposa vermelha, uma criatura linda e notoriamente tímida. Nas primeiras semanas, tudo correu como sempre. Eu levantava antes do amanhecer e caminhava quilômetros esperando que a floresta revelasse seus segredos. Até que, numa certa tarde, o momento tão esperado aconteceu. A magnífica raposa vermelha parou em uma clareira com a cabeça inclinada, observando e escutando. A luz era perfeita, a composição extraordinária. Disparei uma dúzia ou mais de fotos com o coração disparado com aquela emoção pura e elétrica que só os fotógrafos conhecem. Poucos minutos depois, voltei ao meu acampamento. Carreguei as fotos ansiosamente no meu laptop e lá estava a magnífica raposa com seus olhos aguçados e inteligentes. Todas as fotografias pareciam perfeitas, mas não eram. No canto superior de cada foto havia uma mancha vertical branca fora do foco que não fazia o menor sentido. Parecia um reflexo de lente, mas não podia ser, pois naquele momento o sol estava às minhas costas. Uma semana depois, após horas e horas fotografando com uma outra lente e em uma outra parte da floresta, a mesma mancha branca apareceu em todas as fotos. Eu passei 2 dias solucionando o problema e fazendo todo tipo de testes. Tudo parecia em perfeita condição. E eu resolvi retornar ao local da raposa vermelha e tentar tirar outras fotografias. Montei minha câmera em um tripé, exatamente no mesmo local e hora do dia. Enquadrei a foto de forma idêntica e esperei imóvel como uma pedra. À medida que a tarde avançava, a mata foi silenciando e os arrepios começaram. Primeiro na nuca, depois nos braços e em seguida por todo o corpo. Além dos arrepios, a sensação que eu tinha era que estava sendo observado de algum lugar do mato. E bem devagar fui girando e olhando ao meu redor. Não vi nada. Os minutos passaram. Os arrepios continuavam cada vez mais fortes. A sensação de estar sendo observado também. Eu resolvi dar mais uma olhada, agora através da câmera. E dessa vez eu vi. Uns 200 metros à minha direita estava um vulto alto, magro, branco e quase transparente de um homem parado ao lado do tronco de uma árvore. Sem entender o que via, tirei os olhos da câmera e olhei para o tronco da árvore. Não via nada. Voltei a olhar através da câmera e lá estava ele de volta no mesmo lugar. Eu tentei fotografá-lo, mas não foi possível. No momento que apertei o botão, ele sumiu e o único que apareceu na imagem foi o mesmo vulto branco vertical e quase transparente de antes. Eu fiquei por um bom tempo pensando se realmente havia visto aquele homem ou se foi apenas coisa da minha imaginação. Arrumei minhas coisas e voltei para minha caminhonete.
Eu precisava de uma pausa, de um descanso. Precisava ver outras pessoas. Dirigi até o posto da guarda florestal mais próximo. Uma pequena cabana rústica que ficava na entrada da floresta. Depois de alguns minutos conversando com os 2 guardas florestais, um senhor e uma senhora, eu contei do homem que havia visto. Os 2 olharam para o outro e o senhor perguntou: um homem alto, magro e meio transparente? Ele aparece de vez em quando, principalmente para aqueles que passam muito tempo na floresta. Eu respirei aliviado por saber que não estava ficando louco. E quem é? Ou o que é? Perguntei. Ninguém sabe, respondeu a senhora. E o que ele faz? Absolutamente nada, desde que você também não faça nada. Você o vê e finge que não vê. Não procure interagir e muito menos procurar por ele. Respondeu o senhor. E o que acontece se... Antes de completar a minha pergunta, o senhor levantou, foi até a janela e disse: ninguém sabe, mas dizem que todos que procuram interagir desaparecem sem explicação. Não interagir, ignorar, fazer de conta que não vê, impossível. Sou fotógrafo e o meu objetivo ou propósito é ver as coisas e fotografá-las. E qualquer que fosse a consequência, o desafio era simplesmente irresistível. No dia seguinte voltei para a mata, não para dar continuidade ao meu projeto da raposa vermelha, mas para procurar pelo homem transparente. E ali fiquei esperando da mesma maneira de antes, calado e imóvel. E pouco a pouco, os arrepios e a sensação de estar sendo observado foram começando. Sem mexer, sem sequer virar a cabeça, eu fui girando a lente e fotografando tudo ao meu redor. Depois de girar a lente por umas 3 vezes fotografando, parei para olhar as fotos tiradas. Em uma das fotos, o vulto do homem transparente apareceu ao lado do tronco da árvore. Em uma outra, ele havia encurtado a distância pela metade. E em uma das últimas fotos, o único que apareceu foi um branco total, como se ele estivesse poucos centímetros da câmera. E minha câmera morreu. Apagou por completo. Nada funcionava. Qualquer pessoa normal teria parado naquele momento, teria levado a sério o aviso dos guardas florestais e dado fora dali. Mas eu não. Daquele dia em diante, o homem transparente passou a ser o meu único objetivo. Passei dias e semanas inteiras na floresta procurando. E nunca mais foi possível vê-lo. Porém, 3 noites atrás, ele voltou a aparecer. Não no meio da floresta ou através de uma lente. Foi do outro lado da rua, frente à minha casa. Dessa vez, eu vi por inteiro e sem transparência. Eu não sei o que vai acontecer, ou se, como todos os outros, também vou desaparecer. Eu só sei que ele certamente não era um ser humano. E muito menos deste mundo.